Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e este é o episódio 150 do Baseado em Fatos Reais. Eu nem acredito! Quem tá aqui pra comemorar comigo hoje? Olá, pessoal. Do lado de cá é Domênica Mendes de novo, que honra! E 150 episódios, vida longa, o Baseado em Fatos Reais. Pra quem não sabe, o Baseado em Fatos Reais estreou no dia 8 de agosto de 2016. Estamos prestes a fazer 4 aninhos. Esse é um episódio super especial. Sheili, nossa querida parceira, porque Domênica é nossa editora, Sheili é co-host aqui junto comigo, que você já conhece a voz inconfundível dela, querida, está se recuperando. Se você pulou o caso da semana passada, volta uma casinha, vai escutar o caso pra você entender o que aconteceu com a Sheili. Não vou dar spoilers aqui. E a Domênica, nossa editora maravilhosa, que vocês já conhecem de outros carnavais. Se não conhecem, correm lá no Twitter dela, corre pra conhecer sobre o podcast dela, corre pra conhecer tudo, porque ela é maravilhosa, não é mesmo? Muito obrigada, de novo, né? Estou aqui toda segunda a ouvir, você é maravilhosa. Ai, gente, obrigada, sabe? Não é o melhor jeito de começar a semana? Você do futuro que tá aí escutando esse podcast não tá entendendo por que a gente tá falando isso, né? Mas é porque ele está sendo gravado ao vivo na segunda-feira. Então, se você tiver curiosidade para ver como são esses rostinhos belos que estão aqui do outro lado do radinho, conecta lá ou no nosso YouTube ou no nosso Instagram, que você vai ver como é que foi a bagunça dessa gravação. Não é, Domênica? E que bagunça! Uhul! Mas são 150 episódios, então é válido. É isso que eu acho. Tá tudo certo. Só que eu não vou ficar enrolando muito aqui não, porque a gente já recebeu feedback dizendo que a gente tá enrolando cada vez mais no começo. É porque a gente quer que eu ficar conversando com você que tá aí do outro lado, né? Não vamos enrolar e vamos contar pra você que este podcast, ele é feito através de uma produção independente, mas que depende muito de todo mundo que está envolvido. Eu vou te explicar. Parece confuso, mas é simples. Tem a heroína que manda a história e a gente conta aqui. Tem você que está do outro lado do radinho escutando e construindo a nossa audiência. Tem você que está aí do outro lado do radinho que conta para as pessoas sobre esse podcast. Temos eu e a Sheili apresentando, a Domênica apresentando e fazendo a edição maravilhosa. Enfim, tem assim uma comunidade de pessoas maravilhosas fazendo esse podcast acontecer. E também tem os apoiadores, aqueles que acessam lá o nosso Baseado em Fatos Reais no PicPay e contribuem financeiramente para esse projeto todos os meses. Mas espera aí, antes de eu falar o nome de todos eles, eu vou dizer para você que tá aí do outro lado, sim, tem um jeito de você colaborar com Baseado em Fatos Reais com uma doação avulsa. Então entra lá, bfsurreais.com.br/contribua e descubra como fazer isso. Enquanto isso, eu vou aqui agora falar o nome das pessoas maravilhosas que contribuem para esse projeto. Uhul! Amanda Franco, Amanda Magalhães, Ana Clara Sochak, Ana Terra, Arthur Peixe, Bruno Kimura, Desenvolvimento Artístico, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Hugo Ballarini, Juliana Marques, Kemily Vaz, Luísa Ashi, Marta Batilli, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasques, Rodolfo Souza, Pietro Moreira e Samara Cris Marques. Você não vai explicar o que é o Baseado em Fatos Reais, senhorita Marcela Ponce de Leon? Ótimo! O Baseado em Fatos Reais é esse podcast quentinho, gostosinho, onde você que tá aí do outro lado manda a sua história pra gente e a gente reconta essa história em primeira pessoa de maneira anônima. Significa que você pode mandar qualquer tipo de história. Aqui a gente garante, ó, sigilo absoluto. Domênica, para onde manda a história? Você pode enviar a sua história para o e-mail bfsurreais@gmail.com. Manda sim com corações, amor, do jeito que você fala, que a gente escuta. A gente, no caso, eu não, né? Porque eu tô aqui de supetão. Elas escutam. Se você for contar a história, você vai escutar também, gata. E aí elas escutam essas histórias e as participantes também escutam essas histórias com muita atenção e depois recontam para essa comunidade maravilhosa. Mulheres, enviem histórias surreais. Aquela história que você olha e fala, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Só podia ser comigo, sabe? É isso. Vamos pro caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia
intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. Essa história que eu vou te contar, ela é muito recente. Ela aconteceu ali no final do ano de 2019, numa época onde as coisas aconteciam numa vida normal, não tinha nada muito diferente assim no mundo, né? Foi antes da pandemia, então os problemas que eu tinha, as dificuldades que eu tinha, elas eram realmente relacionadas à minha vida e tudo mais. Coisas corriqueiras da rotina. Isso, coisas corriqueiras da rotina, mas não coisas fáceis também da rotina, né? Porque a vida às vezes pesa e tudo mais. E eu tô falando que a vida às vezes pesa porque na época que essa história aconteceu, eu tava passando por uma dificuldade muito grande com relação a como eu tava me sentindo comigo e até cheguei a ser diagnosticada com um começo de depressão. Então tava assim, bastante puxado. O ano não foi fácil, o ano de 2019. Foi um ano que pra mim foi difícil. Mas ali no final do ano eu já tava começando a me sentir um pouquinho melhor, sabe? Já tava voltando a me encontrar como eu era tal. Bom, tendo dito isso, o que aconteceu naquele fatídico dia do qual eu nunca mais me esqueci? Eu tenho várias amigas, tal, da faculdade e tal, e aí uma delas fez aniversário. E aí uma outra amiga chegou e falou assim, olha só, vamos fazer uma festa surpresa para essa pessoa, uma pessoa muito querida, né? Então, bora lá, vamos colar lá, a gente faz uma festa, leva um bolinho, prende umas bexigas, canta parabéns, tal, ela vai ficar feliz, né? Festa surpresa é muito legal, né? Você já ganhou festa surpresa, você? Eu nunca ganhei uma festa surpresa. Também não. Mas eu gosto de participar de festas surpresas de amigos, então eu faço mesmo, né? Eu me envolvo. Só que eu tava lá, né, naquela coisa de, não vai dar certo sair de casa e tal. Bom, como era uma pessoa muito querida pra mim, eu falei, não, eu vou. E aí eu fiquei aquela coisa, né? Vou? Ai, não vou. Então eu vou. Sério? Você não gosta muito de festa de aniversário? Eu gosto de festa de aniversário, mas eu tava meio triste, sabe? Meio desanimada com as coisas. É verdade, é verdade. Quando a gente tá nesse quadro mais depressivo, mesmo que seja aniversário de alguém muito querido, ou tenha, sei lá, até o show daquele seu artista favorito, eu sei como é. A gente fica bem caída, assim, e não dá vontade mesmo de fazer nada. Entendi agora, entendi. Eu fui porque eu gosto muito dessa amiga e eu falei, não, eu vou. Não era por mim, né? Porque eu tava muito desanimada e por mim eu ficaria em casa, mas já que era pra demonstrar um amor pra essa amiga, eu falei, vamos lá, me esforcei e tal. Aí eu cheguei e comentei com a minha mãe, falei, mãe, eu vou na casa dessa minha colega aí, vai ter uma festinha lá, tal, né? Aí a minha mãe falou, vamos fazer o seguinte, eu te levo. E aqui eu vou abrir um parênteses pra falar que a minha mãe é um ser humano maravilhoso, que sempre esteve do meu lado e sempre me ajudou em tudo. E ela queria realmente estar ali comigo porque ela estava preocupada, claro, de eu sair à noite, né, na cidade. Eu moro em uma cidade pequena, mas uma mulher andando à noite sempre é perigoso em qualquer lugar. Então eu falei, não, mãe, deixa, eu me viro. Sabe, eu quero ir lá, então eu vou enfrentar essa sozinha. Pode deixar. E ela, não, eu te levo de carro, vai rapidinho. Mãe, a gente vai ter que atravessar a cidade inteira pra chegar lá. Então, vou pegar aqui o meu busão, passa aqui perto de casa, desço lá perto da casa dela e tá tranquilo, não se preocupa. Não precisa se preocupar, né? Eu não queria envolver ela nisso, eu não queria que ela saísse de casa do descanso dela. Aí ela ficou meio assim, sabe, de, acho melhor não, né, porque... Aí eu falei, eu vou. E aí eu fui, peguei o meu celular, pus aqui uns... Não sei se você já ouviu falar em podcast. Já escutei, sim. Tem um muito bom que chama Baseado em Fatos Reais, que eu ouço bastante. Você também ouve? Menina, pois é, eu estava ouvindo Baseado em Fatos Surreais nesse dia. E aí eu pus o meu foninho e fiquei lá esperando o busão passar, tal. E aí o ônibus chegou, entrei no ônibus, passei ali, cumprimentei o motorista, falei boa noite, tal. Ele, boa noite, beleza. Você costuma cumprimentar o motorista quando você entra no ônibus? Claro que sim, tem que ser gentil, o cara tá lá trabalhando, sabe, se dedicando pra levar a gente de uma forma segura de um lugar pro outro, claro que sim, então eu cumprimentei ele. É que eu sei que no interior isso é um pouco mais comum, mais simples, né, mas em São Paulo é difícil você ver uma pessoa que entra no ônibus e cumprimenta o cobrador, o motorista, então por isso que eu fiquei curiosa. Eu não sabia disso.
mas faz sentido. E aí, cumprimentei ele, passei ali na catraca, e eu tava lá concentrada no podcast, tava ouvindo as meninas, aí eu bati o olho e achei estranho, porque tinha só 2 pessoas no ônibus. E elas estavam conversando. Só que elas estavam conversando entre elas em pontos diferentes do ônibus. Então, era um senhor de uns 60 anos, mais ou menos. Ele tava sentado do lado direito do ônibus, perto da janela, numa linha ali mais ou menos na metade do ônibus, sabe? E na mesma linha de poltrona, tinha uma moça de mais ou menos uns 40 anos ali, sentado na outra janela, e eles estavam conversando entre eles, super batendo papo como se fossem melhores amigos, só que eles estavam em cadeiras separadas. Nossa! E aí eu fiquei, estranho, né? Mas enfim, estranho, mas vida que segue. Estou aqui ouvindo meu podcast e tenho uma festa para ir. O ônibus tava meio vazio, então, também. O ônibus estava totalmente vazio, porque eu moro no começo da linha do ônibus. Então, quando eu entrei, só tinha os dois. Ah, tá. Entendeu? Tá. Por isso que eu achei estranho. Porque não sentaram um do lado do outro, né? Entendi. Vai ver que eles eram estranhos e estavam conversando, tipo, na fila antes de entrar no ônibus, continuaram conversando, mas cada um sentou no seu lugar, sei lá, né? Vai Olha, saber. nem levei muito a sério. Pode até ser, só achei esquisito porque eles estavam muito... então, nananã, e o outro é verdade, não sei o quê, e eu... Que bizarro. Ué, estranho isso aí, mas enfim, pessoas. Passei por essas pessoas, e aí eu sentei mais lá pro fundo do busão, e fiquei lá curtindo meu podcast, olhando pela janela, vendo as luzes da cidade passar, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Pensando bastante, pô, legal, vamos fazer a festa. E um ônibus indo, e aquelas 2 pessoas lá, super amigas BFF, conversando, e beleza, segue a vida. Uma galera entrando, porque aí o ônibus foi passando, a galera entrando. Aí, quando começou a encher mais gente, ergui a cabeça, olhei, eles tinham levantado e tinham saído da poltrona e tinham ido lá pra frente, lá. Lá naquelas primeiras poltronas, logo ali depois da catraca. Eu não sei se em São Paulo é assim, sabe? Que você entra... Aí tem É assim também? Que tem a parte do idoso. Tem uma meia dúzia de assentos Isso. na frente, antes da catraca. E aí você passa a catraca, vem a maioria dos assentos. Isso, igualzinho então, ótimo. Aí, tava lá, um pouco antes da catraca, né, os dois. Aí eles sentaram juntos. Aí eu... sentou porque quis, vai ver que agora que tá enchendo, eles foram ficar mais perto pra sobrar mais espaço pras pessoas e tal. Eu falei, beleza. O que acontece? De repente, eu estava ouvindo o podcast, e aí sabe quando você sente uma coisa meio estranha, assim, um ar de tensão, te dá aquele gelo no estômago, e você fica meio, nossa, né, tem alguma coisa errada acontecendo? Você tava ouvindo um caso paranormal, por acaso? Eu não tava, eu tava ouvindo um caso good vibes. Pra me inspirar pra festa. Por isso que eu achei estranho. Aí eu falei, nossa, que estranho. Aí eu ergui assim a cabeça, olhei, e eu vi o cara levantando com uma mochila e aparecendo um cabo de uma faca na mochila. O senhor que tava lá na frente? O senhor da moça. Aí eu olhei e falei, isso é um assalto, gente. E aí eu discretamente... super plena e controlada, tirei o meu fone de ouvido e guardei assim na base do sutiã. Eu tenho mania de guardar celular no sutiã, porque, né, é um lugar mais seguro. É um lugar mais seguro, perto do coração. Perto do coração onde a gente guarda os podcasts, exato. E aí, guardei ali e tal, fiquei meio na minha, quietinha, só olhando, porque às vezes não poderia ser nada. Já comecei a ver uma movimentação estranha, porque essa moça levantou junto. Aí eu... Pera. E todo mundo ao redor, tipo, conversando e seguindo a vida, e ninguém reparava o que tava acontecendo, e eu não podia falar nada, né, porque o cara tinha uma faca. Bom, eles anunciaram um assalto mesmo. Eu não estava inventando coisas na minha cabeça. Tipo, eles levantaram a voz e falaram, isso é um assalto? Assim? Não. Então, a maluquice foi, eles saíram com a faca assim dentro da bolsa e foram passando, olhando assim pras pessoas e só chegando perto das pessoas e falando, passa o celular. Então as pessoas estavam sendo assaltadas sem ninguém ver muito bem o que estava acontecendo, porque o ônibus estava cheio. Nossa. Entendeu? Como estava cheio e todo mundo tem medo, né, de um assalto, todo mundo tava só, tipo, entregando o celular e ficando na miúda. E ficando quieto. Exato, por uma questão de segurança. Só que eu tava de olho. Aí eu me lembrei de uma coisa. Esse celular que eu estava ouvindo, ele é um celular razoavelmente bom, mas que eu consegui comprar junto com a minha mãe, parcelado em 24 vezes,
pra poder pagar. Aham. E, pô, gente, é difícil você comprar as coisas quando você trabalha e faz faculdade e, sabe? Sim. E aí vem alguém e fala, me passa o celular, e aí eu, não, né, não quero passar meu celular. Por sorte, o meu antigo celular, o que veio antes desse, ele era tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei com dor de jogar ele fora. E aí, normalmente, eu carregava ele dentro da bolsa, sabe? Ah, por quê? Porque eu joguei lá e aí eu peguei ranço e falei, fica aí, e tava aí, sabe? Tipo lixa de unha que você usa e larga lá pra sempre e nunca mais usa, esquece. Bom, e o cara chegando, né? E eu lá, meio, não tenho celular, tá? Sabe? E aí ele foi chegando, a hora que ele chegou perto, aí ele falou, passa o celular. Aí eu abri a bolsa e achei o bendito do celular ruim que não funcionava nem por reza braba, sabe? Nem se colocasse no sal grosso. Peguei ele, entreguei pro cara. E aí, na próxima parada, ele desceu. Então, assim, foi tudo muito rápido. Na minha cabeça, foi muito devagar, porque eu tava achando esquisito desde a hora que eu entrei. Mas tudo isso foi, sei lá, de um ponto a outro, sabe? Sim. De uma parada a outra. Que é uns 500 metros, não é longe, é? Não, pertinho. Eles desceram, os dois. E a hora que eles desceram, aí a galera começou a gritar. Para, motorista, porque é um assalto e não sei o quê. E aí o motorista andou mais, sei lá, uns 100, 200 metros, assim, parou o ônibus. E falou, o que tá acontecendo? E o pessoal, o casal assaltou todo mundo, acabou de descer. E aí ficou todo mundo meio assustado, assim, a galera lá na frente, e um monte de gente sem entender nada. E eu lá, é verdade, assaltaram mesmo, né? E aí, no meio... Eu tava vendo isso tudo desde o começo, vocês que não estavam percebendo. Pois é, inclusive eu estava vendo e fui no rolê junto, não curti, né? Enfim, aí o motorista parou o ônibus e falou, gente, desce todo mundo, pra gente poder ver o que aconteceu, tal. Como assim desce todo mundo? Amiga, não sei, ele mandou descer e a galera tava toda exaltada dentro do ônibus, porque tem que parar, porque tem que correr atrás deles, porque motorista faça alguma coisa, e aí eu acho que ele falou, gente, vamos parar, vamos descer antes que alguém comece a passar mal lá dentro, sei lá, e a gente desceu. E aí eu até pensei, mas a gente tá descendo pra quê? Sabe, pra ser assaltado de novo? Porque assim, onde estão essas pessoas que saíram do ônibus? Eu quero ficar no ônibus agora, né? O assaltante já foi. Mas enfim, descemos do ônibus, aí ficou todo mundo lá, assim, meio... O que aconteceu? Eles pegaram os celulares e não sei o quê. Aí o motorista falou, mas quem que é? Aí o pessoal, porque é um senhor assim, tem mais ou menos 60 anos. A outra moça tem uns 40. E eles foram correndo pra lá e apontaram a esquina. Aí o motorista falou, eles foram correndo pra lá. E todo mundo, eles foram pra lá. Aí ele falou, tá bom. Ele mirou na esquina e, correu atrás dos caras. Não acredito! Pois é. E tudo que eu queria, lembrando, era só chegar na festa da minha amiga, é verdade, né? Mas tudo nossa, bem. enquanto isso estava acontecendo, tinha a festa que você tinha que preparar surpresa. Tinha festa. Meu Deus! Tinha festa. E aí, ele correu atrás, o que aconteceu? Então, ele correu atrás, aí o pessoal, todo mundo, assim, algumas pessoas começaram a chorar. Eu comecei a chorar desesperadamente, porque caiu a noção, né, de que, gente, eu acabei de ser assaltada, tinha uma faca, não sei o quê. Aí, enfim, peguei meu celular novo, emprestei pra umas pessoas que precisavam ligar pra pedir ajuda. Olha, fui assaltado, vem me buscar, não sei o quê. Mó assim, a galera se reorganizando, e esse motorista fugiu e largou a gente fora do busão, e ninguém pode dirigir o busão. E eu tinha festa, e eu não podia avisar pra ninguém. Enfim, uma loucura. De repente a gente olha no horizonte e volta o motorista correndo de volta. E aí eu pensei, deu alguma coisa muito errada. Porque ele tá voltando, correndo de volta, né? Voltando, correndo de volta. Perceba a redundância da frase. E aí, ele tava com uma mochila na mão. E ele parou e falou, gente, seguinte, a mochila tá aqui, com todos os celulares. Faz uma fila aí que a gente vai devolver. E aí a gente... O que aconteceu, né? Como assim? O que ele fez? Aí ele contou pra gente que ele saiu procurando mesmo esses caras, né? E como ele parou perto da parada que eles desceram, eles não tinham corrido muito tempo. Então ele falou que ele correu até esses dois, encontrou os dois correndo, deu um supapo nos dois, catou a mochila de volta com os celulares e veio devolver pra gente. Aí, menina, aí foi lindo, sabe? Foi uma festa, aquela fila, ele pegando assim os celulares, esse daqui, de capinha rosa, de quem é? Aí a pessoa ia lá, pegava o celular, abraçava ele, agradecia, tirava selfie pra postar no Instagram, no Twitter, pra gravar, pra mandar pro jornal, uma loucura. Enfim, esse dia, pra resumir o pacoá, foi o dia onde nós fomos assaltados sem perceber e salvos pelo motorista heróico que foi lá e falou, no meu busão, na minha rota, ninguém é assaltado.
Domênica! Que loucura! Não é uma loucura? Você já saiu correndo atrás de ladrão? Não, menina, pelo amor de Deus, não. Não? Acha? Não? Não, nem atrás de um e nem de um. Nossa, não quero passar por isso, gente. Por favor, não. Tem um caso, que é o caso do tapa na cara do assaltante, que foi a Aline Hack, do Olhares, que contou que ela deu um tapa na cara do assaltante. Não, vocês têm que voltar e escutar esse caso, porque é muito engraçado. Eu já corri atrás de assaltante. Marcela, Já. foi um caso surreal? Foi divertidamente surreal, assim. Eu corri atrás dele gritando: pega, ladrão! Pega, ladrão! Eu tinha acabado de comprar meu primeiro iPhone. Era um iPhone 4 pequenininho, assim. Eu tinha trabalhado muito pra comprar aquele celular, você não faz ideia. E aí, a sorte que pararam e correram atrás do cara, jogaram o cara no chão. Aí chegou um motoqueiro com o celular na mão. De quem é esse telefone? Ele jogou ali, não sei. Nossa, eu acho que, se não me engano, eu contei isso no caso do tapa na cara do assaltante. Gente, não basta roubar o celular dos outros, ainda joga no meio da rua, porque tá com medo de apanhar porque por ter tava feito tentando merda, se né? livrar. É muito desrespeito com o celular, sabe? É muito desrespeito. Imagina se tivesse quebrado na hora que ele jogou. Ah, mas eu... Pois é, menina. Não, mas assim, esse motorista, ele foi só herói, né? Foi bem arriscado, porque esse Muito. negócio de sair correndo atrás de assaltante... Ele nem sabia se os caras estavam armados, né? Ainda bem que os caras estavam só com uma faca, porque, imagina, se fosse uma arma, já era. Não façam isso em casa, crianças. Não façam isso em casa, porque não é legal, Não corram atrás de assaltante, não reajam a assalto, brincadeiras à parte. Sim, é muito difícil a gente ter um iPhone, um celular legal, ou qualquer outra coisa, né? No meu caso, eu tenho livros, mas assim, nenhum celular vale a sua vida ou sua integridade física. E claro, a gente se sente muito ofendido porque é uma agressão, mas, sabe? Nossa, é uma sensação horrível. Horrível. Nunca passei por isso. O que eu passei foi um caso quando eu era criança, que teve um assalto aqui numa agência da Caixa Econômica Federal, que inclusive teve tiroteio, e assim, foi uma loucura, porque eu tava de moto indo pra escola, tava a meio quarteirão do colégio, travou o trânsito, e eu tava de garupa com o meu irmão mais velho pilotando a moto, e aí veio os policiais passando e falando pra todo mundo: deita no assoalho do carro porque vai sair tiroteio. Então assim, deita pra não pegar bala, né? E aí numa loucura dessa, eu lembro que ele pegou a moto, subiu assim correndo numa sarjeta, parou a moto. Nisso, eu bati o queixo no ombro dele, o capacete saiu rolando. Eu fui pegar o capacete, porque eu não tava tendo a mínima ideia do que tava acontecendo. Nisso, ele veio, me puxou pela mochila, abriu uma loja, me jogou por cima do balcão. Tipo, eu avoei, né? Assim, row. Nossa Menina, senhora! foi, assim, eu nunca mais Você tá esqueci narrando isso. um filme de ação. Foi um filme de ação. E você sabe o que é pior de tudo? O que me magoa é saber que eu passei por tudo isso e eu tinha uma mochila roxa. E eu amo roxo. E aquela mochila, assim, foram meses discutindo com minha mãe: eu quero aquela mochila roxa. Aí ela me deu. Ah, não acredito, Estourou Domênica. a alça da minha mochila roxa. Eu fiquei traumatizada. Até hoje, eu, uma mulher adulta de mais de 30 anos, tenho uma mochila roxa pra compensar a Domênica de 8 anos de idade da mochila roxa da alça quebrada do assalto, sabe? Gente. Heroína, ainda bem que não foi você que saiu correndo atrás do assaltante. Você muito sabiamente esqueceu esse celular velho dentro da mochila. É uma tática. Eu tenho amigas que já foram assaltadas no trânsito, que elas sempre deixam a bolsa do assaltante no carro, que é uma bolsa velha com uma carteira vazia. Bolsa do assaltante, que conceito. Guarda a bolsa de verdade debaixo do banco e sempre deixa uma bolsa do assaltante assim no banco do carro. É uma tática, né? A gente tem que, enfim, fazer o que a gente precisa pra sobreviver nesse mundo selvagem. Sim. Esse motorista foi heróico, mas assim, né? Ele colocou a vida dele em risco. Inclusive, até esqueci na empolgação de contar o caso, mas a heroína mandou essa história por áudio, muito legal. E aí ela fala: gente, não façam isso, tá? Não reajam. A pedido da heroína e da gente também, não reajam a assaltos, por favor. Por favor. Como a Domênica bem ilustrou agora, você compra outra mochila roxa, entendeu? Pode ser que demore, mas você compra outro celular, entendeu? E nada vai garantir que você vai sair íntegro ali, e vida a gente não consegue comprar outra. Então, por favor, não reajam. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente. Muito obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho, escutando o nosso episódio 150, que a gente escolheu esse episódio engraçadinho e divertido para compartilhar com você. Lembre que se você tiver uma história para contar pra gente, é só mandar pro bfsurreais@gmail.com. A gente lê e responde todas as histórias, ouve, conversa com vocês, troca ideia,
ideia, acontece de tudo, não é mesmo, Domênica? De tudo, gente. Uma loucura, uma delícia. Enviem histórias, por favor. Exato. Ah, e não se esqueça, dá um pulinho lá no iTunes, dá 5 estrelinhas de presente de aniversário pra gente, vai. Diz o quanto você ama esse podcast, porque a gente lê todas as mensagenzinhas que vocês deixam pra gente lá. Até o próximo Caso Surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.